meus amigos, é hora daquele sai do muro gostosinho, onde a gente vai ter que escolher aqui, ó, quais desses goleiros que estão aí na nossa listagem é o especialista do gol, tá? Aquele goleiro que traz o quê? Traz segurança pro seu time, beleza? Aquele que vai fechar o gol e pode botar o time na confiança dele. E aí vocês vão ter o quê? A liberdade para vocês escolherem aqui o especialista que vocês acharem melhor, tá? São 3 opções, a gente tem aqui na média, notáveis e especialista. Como a gente tem 6 nomes, a gente vai botar 3 na média, 2 em notáveis e somente 1 será o especialista. Tá bom? A gente tem o Alisson, a gente tem o Donnarumma, a gente tem o Ederson, a gente tem o Mendy do Chelsea, a gente tem o Manuel Neuer e a gente tem o Jan Oblak do Atlético de Madrid. Quem quer fazer primeiro aí, cara? É na Champions, né? É nessa fase de grupos. É na Champions, nessa fase de grupos da Champions. Quem não. é o goleiro mais seguro da Champions? Tá ali a pergunta. Posso ir no na média já? Vai logo então, Fragoso. Mas cada um faz o seu ou a gente vai fazer todo mundo junto? Cada um faz o seu, cada um faz o seu. Porque é o seguinte... cada um vai fazer o seu, não vai ser um conjunto da obra, então. Não, cada um faz o seu. Por exemplo, Papa João Paulo III tinha que estar aí, mas como é da Champions, vida que segue. Então eu já falo todos os meus aqui? Isso, faz o seu aí, Fragoso. Tá, então é o seguinte, eu vou colocar na média o Mendy e o Neuer. Por quê? Porque a gente tá falando dessa fase de grupos da Champions. Então, vou colocar esses dois aí como na média, eles fizeram o que se esperava, até porque apareceram muito pouco. Eles pouco apareceram, não foram absolutamente necessários. O Neuer teve... o último jogo que eu fiz do Bayern, ele deu uns sustinhos ali, cara. Tem uma bola que ele fura e bate na trave, tem uma bola que ele bate roupa, assim, tava meio irreconhecível naquele jogo, o Neuer. Então, assim, eu vou colocar na média por conta da dificuldade que é trabalhar com esses 6 goleiros aí, que são todos craques. Notáveis. Você vai ter que botar mais um na média aí, né? Vão ser 3? São 3 na média, 2 notáveis e 1 especialista. 3 na média. Tá bom. Vamos de Alisson, então. Vou colocar o Alisson nessa, na média. E aí, para notável, vou jogar... Aí são 2 no notável? Isso. Aí eu vou jogar o Ederson, para mim, estaria ali nos notáveis. E fica na dúvida entre o Donnarumma e o Oblak, porque, cara, é surreal o que esses dois fizeram na primeira fase dessa Champions League. É um negócio de maluco, assim, para se ter uma ideia, só para se ter uma ideia, né? A gente já fala que o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain se classificaram com os goleiros aparecendo muito. Por isso, esses dois aí já, para mim, empatariam nos especialistas. Mas eu vou colocar o Oblak nessa história, como especialista. Pelo seguinte, o Oblak ontem foi absolutamente gigantesco num jogo muito decisivo, um jogo muito importante. O Paris Saint-Germain já não tinha esse peso todo no último jogo, mas se a gente olhar a fase de grupos inteira, os dois foram absurdos. Eu até anotei aqui. O Donnarumma tem média de 5 defesas por jogo, ele jogou 3 jogos. 5 defesas por jogo. O cara foi fundamental enquanto esteve em campo. E o Oblak jogou todos os jogos e a média dele é de 3 defesas por jogo. Sofreu 8 gols? Sofreu. Mas foi muito decisivo. Foi muito decisivo para que o Atlético ali conseguisse, principalmente na última rodada, garantir a classificação nesse grupo embolado. Eu vou assim, então. Boa, então Jan Oblak é o especialista na opinião do Fragoso. Eu fiz o jogo do Atlético ontem, fiz 3 jogos do Atlético nessa fase de grupo, se eu não estou enganado. E se não fosse o Oblak, o Atlético não estaria nas oitavas de final. Assim como não teria vencido também o último campeonato espanhol, viu? A última La Liga. Mas aí é uma outra discussão, porque aqui a gente está só considerando Champions. Acho até que o De Gea também mereceria uma menção aqui pelo que ele vem fazendo na Champions com esse Manchester United. Mas dentre os goleiros que estão aqui, a escolha de especialista do Fragoso é o Jan Oblak no Sai do Muro. Ó, galera, só para reforçar para vocês, o link do mercado Bitcoin tá aqui na descrição e também nos comentários, tá? Vai entrar fixado aqui no nosso chat para você também poder usar aí as especialidades do mercado Bitcoin. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre elas. Pedro Certezas, monta aí, ó,
o seu sai do muro, hora de você pular da mureta e escolher os melhores goleiros da Champions, na sua opinião. Vamos lá. Na média, Mendy, Alisson e Ederson. Bom, são excelentes goleiros, né? A gente tá falando aqui do melhor dos melhores, mas vamos nesses três ali. Notável. O Donnarumma é notável. Pra mim, o Donnarumma é notável. A gente achou também que ele ia começar a ficar no banco ali, que o Navas, antiguidade é posto, tudo mais. Mas, querendo ou não, pra mim já mostrou que veio. É um cara que não tem mais como sentar no banco. Se tiver que se livrar do Navas, que você se livre. Por mais que o cara não mereça, contrataram, querendo ou não, o melhor jogador da Euro. Então, vou colocar o Donnarumma. E aí, pô, é complicado colocar o Neuer abaixo de especialista, porque pra mim ele é o melhor goleiro da história do futebol. Tá? Pra mim não tem ninguém igual a ele. O cara que mudou a posição. Quando o cara muda a posição, é um negócio que pra mim é assustador. E querendo ou não também, ele tomou 3 gols na fase de grupos. Eu acho que desses todos aí, ele foi o que menos tomou gol, se eu não me engano. Tô até vendo aqui os números de gols sofridos. Não, com certeza. Não, é porque tem o Real Madrid tomou 3 gols também. Mas a gente tá tratando aqui. Mas o Courtois não tá aqui. Então, o Mendy tomou um só, tá? O Mendy tomou um só porque ele jogou 5 jogos. Sim. Beleza, perfeito. Mas assim, querendo ou não, o Neuer tá ali, né? Tudo leva o Neuer pra ser o especialista. Porém, dar essa moral pro Oblak, porque o que o Oblak tá fazendo é um negócio descomunal. Eu acho que o Neuer vai ser o melhor goleiro da história sempre. Qualquer lista que a gente fizer, o Neuer é o superior. Mas, entretanto, todavia, porém, o Oblak merece essa exaltação muito porque também o Atlético de Madrid não é o Bayern, né? O Bayern é muito mais protegido, o Bayern recebe muito menos ataques do que o Atlético de Madrid, então o Oblak é muito mais exigido do que o Neuer. E por ser mais exigido, mostra muito mais serviço, querendo ou não, do que o Neuer. E o Neuer tem uns milagres também nessa fase de grupos que a gente não lembra, mas no canal de highlights, como a gente vê todos os lances, lembro de alguns milagres dele. Alguns. Dito isso, o Oblak vou dar essa moral pra ele. E o Neuer fica notável, o Oblak vai ser exaltado aqui. Pô, o Oblak aparecendo como especialista para mais um dos nossos comentaristas aqui, o Pedro Certezas. O Oblak, que grande parte dessa fase de grupos não teve muitos zagueiros titulares, né? Ontem o Atlético de Madrid jogou sem o Felipe, que estava suspenso 2 jogos, principal zagueiro do time, sem o Jiménez e sem o Savic, cara, que são 3 zagueiros titulares do time, né? Jogou com o Kondogbia ali improvisado, com o Hermoso improvisado, enfim, também é uma outra coisa para a gente notar aqui o quão o Oblak ficou desguarnecido em muitos jogos nessa fase de grupos, né? Ricardinho Martins, pode montar aí o seu sai do muro, cara. Os melhores goleiros dessa Champions League, na sua opinião. Donnarumma e Oblak notáveis. Donnarumma e Oblak notáveis. Pode colocar aí. Tá. Aí na média, Ederson. Na média, Ederson. Na média, o bonitão do Alisson. Na média, o bonitão do Alisson. E me desculpa, Pedro Certezas, me perdoa o Rodrigo Fragoso, mas é inconcebível você não colocar Manuel Neuer como especialista. Certezas fez o discurso certinho, só que no final, para variar, ele chutou. Porque não tem como não colocar o maior goleiro da história do futebol mundial como não sendo o especialista. Ele é indo tão bem, mas tão bem, só que no final tropeçou. Manuel Neuer é o maior goleiro da história desse esporte chamado futebol. Eu não discordo não, hein? Só para deixar isso claro, é que a minha avaliação foi em cima da primeira fase da Champions. Nada além disso, né? Não, e muitas vezes é quase que canalha com a gente aqui, a gente colocar nomes que, pô, são fantásticos, como o Mendy, por exemplo, que sofreu só um gol nessa Champions, como na média, né? O cara tá muito acima da média, né? Mas muito. Fazer o quê? A gente tem que tomar uma escolha aqui, e escolhas são difíceis. O print é eterno.
E esse foi mais um Sai do Muro especial, dessa vez com o Mercado Bitcoin, que é especialista em quê? Em negociações de criptomoedas, cara. Não só criptomoedas, viu? Tem lá também os fan tokens, que são o quê? São ativos digitais que dão aí direito a diversas interações com clubes, tá? Com times, com ligas de futebol, e tem vários times licenciados lá com seus ativos digitais dentro dos fan tokens. No mercado Bitcoin, você encontra lá um especialista nessas negociações, assim como a gente encontrou aqui especialistas dos goleiros da Champions. Link do mercado Bitcoin, já disse, tá aqui na nossa descrição da live, na descrição do nosso vídeo e também fixado aqui no nosso chat do canal, beleza? Esse foi mais um Sai do Muro do Mercado Bitcoin, pode rodar a vinheta.